Bom dia! Sejam bem-vindos à videoconferência da M. Dias Branco, referente aos resultados do terceiro trimestre de 2025. Estão presentes os senhores Gustavo Lopes Teodósio, vice-presidente de Investimentos e Controladoria, e Fábio Cefali, diretor de Novos Negócios e Relações com Investidores. Informamos que este evento será gravado e que, durante a apresentação da empresa, todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas apenas para analistas e investidores. A tradução está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, o áudio original em português pode ser silenciado clicando em Mute Original Audio, na parte inferior da plataforma. A transmissão também está sendo realizada simultaneamente no YouTube, no endereço www.youtube.com/rimdias. Gostaríamos de esclarecer também que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da M. Dias Branco, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da M. Dias Branco e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Gustavo, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Gustavo, pode prosseguir. Obrigado. Bom dia a todos. Prazer tê-los vocês aqui mais uma vez na nossa teleconferência. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer os mais de 17 mil colaboradores da MDS Branco pela dedicação, comprometimento que foi fundamental para a entrega desse crescimento robusto que a gente viu nesse trimestre, principalmente quando comparado com o ano anterior. Representou um crescimento de 16% de receita, 73% de lucro líquido, bem expressivo. Bom, nós entramos neste trimestre, né, com uma estratégia clara, que é crescer com rentabilidade. A gente vem falando com vocês sobre isso, disciplina financeira e foco em execução. E os resultados comprovam que a companhia está seguindo esse caminho, né? Entregamos o terceiro trimestre consecutivo de alta de receita líquida, impulsionados por uma atuação comercial mais eficiente, maior presença nos pontos de venda e um portfólio alinhado às demandas dos nossos clientes e consumidores. A receita líquida alcançou 2,8 bilhões de reais, né, sustentada por um volume de 483 mil toneladas, representando um crescimento de 15% versus o ano anterior. O EBITDA totalizou 318 milhões, também crescendo 39% em relação ao ano anterior, com a margem de 11,4%. O lucro líquido somou 216 milhões, crescendo, como eu já falei anteriormente, 73% ano contra ano, demonstrando assim qualidade e resiliência dos resultados, né? A geração de caixa da companhia também foi bem expressiva, 530 milhões de reais, 8 vezes maior do que o mesmo trimestre do ano anterior, apoiada por liberação de 205 milhões em capital de giro. Encerramos o caixa com 2,5 bilhões de reais, 721 milhões de caixa líquido, né? Endividamento, como vocês têm acompanhado, majoritariamente no longo prazo, quase 70% no longo prazo, e reafirmamos mais uma vez o rating AAA da Fitch, pelo oitavo ano consecutivo. Olhando para o ESG, avançamos também em eficiência hídrica, redução de resíduos e diversidade, e fomos novamente reconhecidos com o troféu de transparência da ANEFAC. Em síntese, crescemos com qualidade, fortalecemos a estrutura financeira e ampliamos a nossa competitividade. Eu passo a palavra agora para o Fábio dar sequência à apresentação e eu volto com vocês na sessão de Q&A. Fábio, por favor.
Bom dia a todos. Gustavo, obrigado pela introdução. Eu vou seguir aqui com o material e, na sequência, a gente vai entrar na sessão de perguntas e respostas. Estou começando aqui com um slide resumo dos números. O Gustavo já passou por alguns deles, então eu vou complementar. Então, a gente olha aqui nas duas primeiras colunas, né, que mostram receita líquida e volume. A gente observa que houve crescimento nas duas variáveis em todas as comparações. Então, a receita líquida cresce com relação ao terceiro TRI de 24, cresce com relação ao segundo trimestre de 24, e no acumulado do ano soma 7,7 bilhões de reais, que é um crescimento de 8%. Os volumes também crescem no trimestre quando a gente compara com o ano passado, o segundo trimestre cresce em 1% na comparação com o ano anterior no acumulado. Então, isso daqui demonstra que todo o nosso plano de retomada de crescimento, com consistência e, consequentemente, com ganho de market share, está acontecendo, né? Indo aqui para as duas variáveis de lucratividade, EBITDA e lucro líquido. A gente observa que o EBITDA no trimestre cresce 39% versus o ano anterior, recua 8% versus o tri passado e está levemente abaixo no acumulado do ano, com relação ao ano de 2024. O lucro líquido, como o Gustavo colocou, cresceu 73% versus o ano passado, ficou estável versus o tri passado e sobe 7% no acumulado do ano comparando com o ano anterior. Geração de caixa forte, foram 530 milhões de reais gerados no terceiro trimestre, 8 vezes mais que o mesmo tri do ano passado, 28% acima do trimestre passado, e no acumulado do ano, mais 194% de geração de caixa, né? Então, essa geração de caixa, eu vou entrar um pouco mais no detalhe para frente, foi resultado do EBITDA gerado nesse trimestre, mais 200 milhões de reais de liberação de capital de giro. Passando agora para o capítulo de mercado e receita líquida, eu vou começar aqui com as informações de mercado. Então, aqui é sempre importante destacar que nesse slide nós estamos vendo informações dos mercados de biscoitos e massas e não são os números da M Dias, tá? Então, acho que a primeira mensagem que fica aqui é que os dois mercados de biscoitos e massas cresceram em valor vendido na comparação com o ano passado e na comparação com o trimestre passado. Então, a gente vê que biscoitos cresce 3% em valor, comparando com o ano passado, com o tri passado 5%, e massas, respectivamente, 6 e 2, né? O mercado de massas apresenta crescimento em praticamente todas as comparações, cresce volume versus o ano passado, cresce volume versus o tri passado, unidades vendidas também apresentou crescimento. Preço médio de massas no mercado foi 3% acima do que no ano passado e 1% abaixo do que no trimestre passado. Por que que cai? Porque a principal commodity de massas é o trigo e o trigo apresentou queda em reais do segundo tri para o terceiro trimestre. Voltando aqui para o mercado de biscoitos, a gente vê que na comparação com o ano passado, houve queda de volume, queda de unidades vendidas, e o nosso entendimento é que essa queda de volume de unidades vendidas tem relação com o preço médio que subiu 8%. Então, quando a gente olha aqui o valor vendido, acabou sendo produto de aumento de preço de 8%, que acabou gerando uma retração dos volumes de 4%, né? A leitura mais de curto prazo, que é do segundo para o terceiro trimestre, a gente vê que o mercado de biscoitos subiu 4% em volume do segundo para o terceiro tri. Então, acho que a leitura geral aqui dos nossos dois principais mercados é que eles continuam crescendo, principalmente o mercado de massas. Entrando agora nos números da M Dias, né? Então, foi o terceiro trimestre consecutivo que apresentamos crescimento de receita líquida.
sempre na comparação ano contra ano. Então, o primeiro TRI cresceu 3, segundo TRI cresceu 4 e o terceiro TRI apresentou um crescimento de 16% versus o terceiro TRI de 2024. Quebrando a receita líquida em volume e preço médio, os volumes cresceram 15% versus o ano passado, cresceram 6% versus o tri passado, e no acumulado do ano nós crescemos 1%. O preço médio sobe versus o tri passado, sobe também no acumulado do ano, 7%, e apresentou aqui uma queda de 3% versus o segundo trimestre de 2025. Essa queda de 3% explica uma boa parte da retração de EBITDA do segundo para o terceiro trimestre. Olhando aqui, falando ainda de receita, DM Dias, agora olhando o detalhe aqui dos grupos de categorias, né? A primeira e mais relevante aqui no nosso resultado, que são os produtos principais, que é o conjunto de biscoitos, massas e margarinas, na sequência, moinhos de trigo e refino de óleos, que são as farinhas, o farelo e as gorduras industriais, e as adjacências, que são os bolos, os snacks, as misturas, que são aquelas categorias mais recentes no nosso portfólio com potencial de crescimento mais alto. Quando a gente olha a receita desses grupos de categorias, a gente observa aqui que, na comparação com o ano passado, houve crescimento de dois dígitos em todas, 16% nos produtos principais, 15% nos moinhos e refino de óleos e 13% nas adjacências. Comparando com o tri passado, a leitura mais de curto prazo, produtos principais cresceram, moinhos de trigo e refino de óleos vegetais também cresceram, e as adjacências ficaram estáveis aqui. Acho que assim, o destaque positivo aqui foram saudáveis e snacks, ponto de atenção, torradas e bolinhos, né? No acumulado do ano, os três grupos de categorias crescem, 7, 11 e 11%. Relembrando aqui, a mudança que nós fizemos no começo do ano na nossa estrutura comercial, nós criamos 4 unidades de negócios, cada uma tem uma liderança comercial 100% focada, né? Então, tem um time que está olhando os produtos principais, o time do Daniel olhando food service, o Guioto que está com os produtos saudáveis e os snacks, o César com o internacional e o Ari que fica com os biscoitos, as massas e as margarinas. Então, nos próximos slides eu vou mostrar um pouco do que aconteceu em cada uma dessas unidades de negócios no último trimestre. Começando aqui pelos produtos principais, esse foi o segundo trimestre consecutivo de crescimento de receita líquida, 3% no segundo TRI, 16% no terceiro TRI, comparando com o ano passado. Alguns destaques aqui das ações em curso, então foco muito grande no sellout. O sell-in é consequência do sellout. Como o Gustavo colocou no início do call, a gente está aumentando a nossa presença nos pontos de venda, aperfeiçoamos o nosso plano comercial, que agora trabalha assim por trimestre, né? Isso também na interação com os varejistas. Mais ações de marketing, principalmente de trade marketing, para aumentar o giro dos nossos produtos nos pontos de venda e recuperar share, né? E nós recuperamos market share na comparação do segundo para o terceiro trimestre nas duas principais categorias da M. Dias, que são os biscoitos e as massas. Aqui só alguns exemplos das ações que estão em curso, né? Bastante investimento aqui no ponto de venda, exemplos de Piraquê, combinação aqui de Piraquê com Adria, Piraquê com Fortaleza, principalmente no Nordeste. Então, aqui são três das nossas principais marcas que têm apresentado crescimento, mais degustação no ponto de venda, ou seja, a M. Dias se aproximando cada vez mais do consumidor e isso assim permite um aumento do giro dentro das lojas. E um destaque aqui de uma das nossas marcas de biscoitos, que é a Amore, que é uma submarca da marca Richester, que teve um lançamento muito importante com resultados muito bons. Indo aqui para a categoria para o food service, né?
portfólio ampliado e específico para os clientes B2B, mais exposição nas feiras e eventos que são dedicadas para esse tipo de canal de distribuição, abordagem segmentada por canal, restaurantes, indústrias, padarias, pizzarias. A gente está aumentando a nossa participação com distribuidores especializados no food service, uma outra abordagem de marca, ou seja, um conjunto de ações que tem mostrado efetividade, que é o que a gente vê na receita líquida no quadro ali em cima, né? Esse é o terceiro trimestre consecutivo que essa unidade de negócio apresenta crescimento versus o ano anterior. 17% no primeiro tri, 3% no segundo trimestre e 15% agora no terceiro tri. O internacional, a gente vai colocar um pouco mais de lupa aqui nesse trimestre na Las Acacias, que é a marca de massas, a empresa de massas que nós adquirimos no final de 2022, né? Originalmente uma empresa de massas, que nesse trimestre nós ampliamos o portfólio para biscoitos e torradas, e aqui a gente consegue ver as imagens na parte direita do slide. Então, os biscoitos são produzidos na nossa unidade de Bento Gonçalves, então a gente já começa a ver mais sinergia dessa aquisição fora do Brasil com o negócio que nós temos no Brasil. E para a gente medir se a aquisição está entregando resultados ou não, uma das métricas é o market share. Então a gente observa aqui que do final do ano passado para setembro, o market share em massas no Uruguai foi de 21,5 para 24,4 e o market share de biscoitos de 10 para 15. Nós já tínhamos no Uruguai outras marcas da M. Dias, né, como por exemplo a marca Piraquê. Então esses produtos de biscoitos com a marca Las Acacias, eles são somados ao negócio de biscoitos que já existia no Uruguai. As adjacências, que são os bolos, os snacks, as misturas, os saudáveis, molhos e temperos. Também aqui, esse foi o terceiro trimestre consecutivo de crescimento de receita. 11% no primeiro tri, 11% no segundo tri, 13% no terceiro tri. Ou seja, além de ser o terceiro trimestre consecutivo de crescimento de receita, é o terceiro trimestre com crescimento de dois dígitos, né? E aqui ao lado alguns dos produtos que têm permitido esse crescimento bastante expressivo. Os produtos da Jasmine, tem as granolas, aveia, biscoitos de arroz aqui com a marca Fit Food, chocolate, arroz fajora, aqui só para trazer alguns dos exemplos. Então, passando agora para o capítulo de custos e despesas. Aqui são três curvas importantes para os nossos custos. E só relembrando que essas são informações de mercado, tá? Não são as informações de M. Dias. Então, a gente tem aqui o dólar, o trigo no mercado em dólares e o óleo de palma mercado também em dólares, né? Sempre aqui por tonelada. Então, eu vou começar aqui pelas duas variáveis de baixo, né? A gente vê que o trigo teve redução de preço no mercado, tanto na comparação com o ano passado, quanto na comparação com o tri passado. Por outro lado, o óleo de palma, que é um insumo importante para os biscoitos, margarinas e gorduras, apresentou crescimento de 17% versus o ano passado e 10% versus o tri passado. O dólar, o câmbio, que está presente em cerca de 60% do nosso custo total, a gente vê aqui que houve uma apreciação do real na comparação com o ano passado e na comparação com o tri passado. Aqui é importante já destacar que, como a M. Dias ela tem um estoque médio histórico de commodities de cerca de 3 a 4 meses, né? Assim, leva um tempo para, num cenário de redução de custos do mercado, para essa redução passar no resultado da M. Dias, né? Além de ter que gerar todo o estoque de matéria-prima, tem o estoque de produto acabado também. Então, assim, tem um tempo aqui natural para a gente começar a ver essa mudança do mercado nos nossos resultados. Olhando aqui, margem bruta, a margem bruta do TRI foi 32,4%, similar à do ano passado e abaixo do que foi registrado no TRI passado.
Passando aqui para as curvas de cima, né? Custo variável por quilo e custo fixo por quilo. A gente já começou a ver aqui uma melhora do custo variável por quilo, também uma melhora do custo fixo por quilo, que mostra que todo esse nosso plano de crescimento de volume que está funcionando já começa a apresentar uma diluição dos custos fixos, né? Por outro lado, assim, algo que conversa também com a dinâmica de preços no mercado, a gente vê que o nosso preço médio foi de R$ 6 para 5,8, né? Então, assim, o que que aconteceu? O preço andou mais rápido do que o custo nos nossos resultados. Então, em algum momento, essas duas dinâmicas elas se encontram e ajustam a margem bruta, que consequentemente tem um ajuste positivo na margem EBITDA. No acumulado do ano, a margem vai de 34 para 32, o preço médio sobe, porque os custos também subiram, mas aqui é uma visão mais de longo prazo. As nossas despesas. Vou começar aqui pelo acumulado do ano, porque TRI a TRI sempre tem uma ou outra iniciativa que acaba não se repetindo nos mesmos trimestres, mas a gente vê que no total de despesas, no acumulado do ano, no ano passado nós fizemos 1.686 milhões de reais, nesse ano 1.698 milhões de reais. Lembrando que os nossos volumes no acumulado do ano crescem 1%, né? E as despesas totais crescem menos de 1%. Então, nós conseguimos ter um resultado de despesas aqui abaixo da inflação do período. Em termos relativos, comparando com a receita líquida, fomos de 23,5% para 22% da receita líquida. Indo agora para a análise do terceiro trimestre, né? Houve aqui um aumento de despesas em termos nominais do ano passado para esse ano. Isso aqui conversa com o aumento dos volumes, que foi de 15%, e na comparação com o TRI passado, de 565 milhões para 616, nós temos o crescimento de volume, que impacta as despesas variáveis, os volumes cresceram 5%, e a retomada de algumas das iniciativas de marketing e trade marketing que não foram feitas no segundo TRI nem no primeiro TRI desse ano. Então, assim, tem despesas mais e menos, sempre comparando um trimestre com o outro, mas quando a gente olha a foto do ano, as despesas estão bem controladas. O EBITDA do TRI foi de 318 milhões de reais, abaixo do TRI passado, bem acima do que foi feito no ano passado, e no acumulado do ano está levemente abaixo 2% abaixo do resultado do ano passado. O lucro líquido acaba seguindo a mesma dinâmica e tendência do EBITDA, né? A gente vê aqui só uma pequena diferença de tendência na visão do segundo TRI para o terceiro TRI, né? Como nós estamos com uma posição de caixa líquido, esse caixa líquido acaba ajudando positivamente o resultado do lucro, né? Então tivemos um lucro estável aqui na comparação entre os dois trimestres. E na comparação ano contra ano, o lucro líquido cresce de 470 milhões para 502 milhões de reais. Passando aqui para a geração de caixa, dívida e os investimentos, geramos 530 milhões de caixa, no passado foram 67, no acumulado do ano 1.200, no ano passado 417 milhões de reais. Essa geração de caixa tem relação com o resultado propriamente dito e com a liberação de 205 milhões de reais de capital de giro, né? Assim, destaque do capital de giro, linha de fornecedores, teve um aumento aqui de 5 dias, então o aumento é favorável para a geração de caixa, enquanto que as outras duas variáveis importantes ficaram estáveis, clientes e estoques. Encerramos o terceiro TRI com uma posição de caixa líquido de 721 milhões de reais, ou seja, mais caixa do que dívida em 720 milhões de reais. Pelo oitavo ano consecutivo, M Dias é AAA, perspectiva estável da Fitch, que é o rating de crédito mais alto da Fitch.
Grande parte da nossa dívida está no longo prazo, né? Dos 1,8 bi, 1,2 bi, a partir de 2028. No acumulado do ano, investimos 3% a mais do que foi feito no ano passado. Isso também tem variações tri a tri, então acho que aqui o mais importante é olhar realmente a visão do acumulado do ano. Destaque para tecnologia da informação, principalmente itens voltados para inteligência artificial e aumento de eficiência e produtividade nas nossas fábricas e centros de distribuição. Essa aqui é a nossa estratégia. Acho que aqui destaque principal deste momento é a retomada dos volumes. Falamos bastante disso no trimestre passado. É, as 4 unidades de negócio, a gente vê que estão apresentando crescimentos consistentes, tri contra tri. Então, é um plano de crescimento de volume que já está entregando resultados. Passando aqui para ESG, aqui estão os principais destaques dos nossos 3 pilares: o cuidar do planeta, acreditar nas pessoas, fortalecer as alianças. E antes da gente entrar aqui na sessão de perguntas e respostas, assim, reconhecer novamente que pelo 8º ano consecutivo, a M. Dias Branco é uma das empresas de destaque no Troféu Transparência, que é organizado todos os anos pela ANEFAC. Então, agradeço a vocês por terem acompanhado essa primeira etapa aqui do nosso call, e agora a gente já pode seguir para a sessão de perguntas e respostas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão levantar a mão ou raise hand. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando novamente no botão. Nossa primeira pergunta vem de Tiago Duarte, do BTG Pactual. Senhor Tiago, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Prazer falar com vocês, Fábio e Gustavo. Eu queria tocar em 2 pontos. Primeiro, com relação à dinâmica de receitas, particularmente naquilo que vocês chamam ali das categorias principais, né? E eu queria entender ou qualificar um pouco melhor a variação no tri contra tri, né? Eu lembro que no tri anterior, o preço médio aparentemente tinha sido um pouco ajudado por uma questão de mix, né, com a venda de biscoito, que tem preço médio mais alto. E aí eu queria entender, quando a gente olha a variação do preço médio tri contra tri, especificamente olhando para as categorias core, né, as categorias principais, se houve, de alguma forma, uma reversão desse efeito de mix no preço médio, ou houve de fato uma atividade promocional um pouco, né, vocês falam de atividade de efeitos pontuais, né, ou de iniciativas pontuais, mas queria ver o peso de cada uma dessas coisas quando a gente olha o preço médio. E aí a segunda pergunta sobre custo, né, olhando a evolução das principais matérias-primas, né, e o custo unitário que vocês divulgaram nesse TRI, a minha pergunta é se vocês veem espaço para uma queda mais relevante de custos unitários no próximo TRI, em relação ao terceiro TRI, e estou imaginando que a queda não tenha sido tão grande nesse TRI por uma questão talvez de estratégia de hedge ou mesmo de estoques. Eu queria entender se faz sentido imaginar uma queda daquilo que você já tem contratado, uma queda mais relevante nos custos unitários no próximo trimestre, no quarto TRI. Seriam meus pontos. Obrigado. Oi, Tiago, Gustavo, obrigado você pela pergunta. Começando pela segunda, sim, você reduziu bem, assim, dado a nossa capacidade de estocagem, as nossas posições de hedge, o preço caiu, o preço caiu antes da queda proporcional do custo, né? Não é que o custo não caiu, caiu, mas não na mesma proporção do preço, dada essa nossa capacidade de armazenagem e as posições de hedge. Então, sim, você pode esperar uma queda nos custos no próximo trimestre, alinhando proporcionalmente essa queda do preço.
A gente vinha comentando, né, que a M Dias sempre foi uma companhia que saiu muito na frente na precificação, ela, em alguns momentos lá atrás ela ficou desposicionada em relação ao mercado. E aí, Thiago, tem muito mais a ver com massa, tá? O biscoito, eu acho que ficou, até porque ele é menos elástico, né? E a queda do trigo, ela interfere mais no preço das massas, né? É uma ligação mais direta. Então, mesmo o custo não tendo caído na mesma proporção, a companhia optou por seguir a redução do mercado, mantendo o seu price index, mesmo que o custo viesse um pouquinho depois. Assim, é o ônus, né? Da mesma forma que a gente tem um spike ali dos preços das commodities, a companhia sofre um pouco depois do mercado por conta das suas posições. Mas foi isso, tá? Esse descasamento principalmente nas massas. Então, acho que esse é o ponto ali, e sim, você pode esperar uma queda maior no próximo período do custo. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Gustavo Troiano, do Itaú BBA. Senhor Gustavo, pode prosseguir. Bom dia, Gustavo, Fábio, obrigado por pegar minhas perguntas. A primeira, eu só queria até voltar na primeira pergunta do Thiago aqui, tentar explorar um pouquinho a visão de vocês para a racionalidade de preço na indústria, né? Porque acho que ficou bastante claro que o custo de vocês, né, deve cair no quarto trimestre. Agora, quando a gente compara com o nível de estoque histórico dos competidores de vocês, que costuma ser menor que o de vocês, dá a entender que essa deflação de custo na indústria já está acontecendo. Né? Ao passo que, quando a gente vê o preço médio do sellout da indústria, seguiu relativamente resiliente, vis-à-vis uma queda de custo potencial desses competidores de vocês, o que sugere uma racionalidade no terceiro tri. Eu queria ouvir de vocês, né, se faz sentido, né, essa análise, se de fato vocês entendem que a indústria segue racional, apesar de estar vendo uma deflação de custo, né? Esse é o primeiro ponto. E aí, olhando para o quarto trimestre, seria bacana ouvir de vocês um pouco dessa perspectiva, né? Como é que isso tem evoluído conforme a gente entra no quarto trimestre e se esse nível de preço da indústria se mantém relativamente estável, coisa que aconteceu no terceiro tri. Tá? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, pessoal, sobre alocação de capital, acho que vocês, né, publicaram uma posição de caixa líquido relativamente relevante aqui no terceiro tri, e é natural que surjam algumas perguntas sobre potenciais dividendos, como é que está a cabeça de vocês para a estrutura de capital ótima, né, se tem, né, alguma oportunidade aí de crescimento inorgânico, que talvez, né, alguma região ou categoria que vocês podem destacar para a gente que talvez faça sentido, mas para a gente pegar um pouco de update, né, de para onde vai esse caixa, dada a posição que vocês reportaram no terceiro tri. Obrigado, pessoal. Eu começo aqui, Fábio, depois você entra, então. Sim, Gustavo, a indústria tá bem mais racional do que a gente viu no passado. Essas quedas do preço de massa, especificamente, ela seguiu ali a queda dos custos. Você vai ver essa proporção ali e ganho de rentabilidade em função dos custos da energia no terceiro tri. Mas olhando para o mercado de forma geral, indústria racional caindo o preço na mesma proporção na queda dos custos, sem nenhuma loucura. M Dias seguindo o mercado, mantendo o seu price index agora alinhado, independentemente dos nossos estoques, isso faz com que, você vai ver, a gente não está divulgando mais, mas ao longo do ano, no curto prazo, já vê um ganho de market share, tanto em massas como em biscoitos, em função de uma precificação em linha com a precificação do mercado. Então, mas sem nenhuma irracionalidade. Assim, a gente vê que está todo mundo olhando muito para o movimento das commodities e câmbio e fazendo as suas precificações, tá? Gustavo, bom dia. Aqui só até para complementar aqui a fala do Gustavo, né? Além das informações de mercado que a gente apresentou no material, até quando a gente olha os resultados mais recentes de IPCA, a gente vê que as duas categorias que estão diretamente relacionadas ao trigo,
as massas e as farinhas, têm apresentado reduções sequenciais de preço em linha com o movimento da commodity, né? Enquanto que a categoria de biscoitos, que além do trigo tem o óleo de palma, e o óleo de palma subiu recentemente, assim, mostrou até um leve aumento de preço no mês de setembro, né? Então, esses movimentos, assim, essas informações, acho que corroboram bastante essa nossa leitura de que o ambiente competitivo tá racional, né? Então, assim, não estamos vendo nenhum tipo de racionalidade no mercado. Com relação à alocação de capital, você tocou aqui em dois temas, né? Eventuais movimentos inorgânicos, né? Acho que assim, do ponto de vista estratégico, assim, a empresa está sempre assim atenta a qualquer tipo de oportunidade. Então, acho que nenhuma notícia nova com relação a isso. Aqui, com relação a eventual aumento de distribuição. Acho que aqui é importante relembrar que, assim, nos últimos anos, o nosso payout saiu de 40% do lucro líquido distribuível e está em 80%, né? Então, só nesse movimento já tem um aumento relevante de distribuição e o próprio aumento do lucro ano contra ano também deveria levar a um aumento, de distribuição. E no mês de setembro, nós fizemos uma distribuição extraordinária de cerca de 30 milhões de reais. Então, assim, a gente está sempre monitorando, né, os fatos do que acontecem no mercado e se houver alguma decisão diferente, a gente vai comunicar. Perfeito, pessoal. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Lucas Ferreira, da JP Morgan. Senhor Lucas, pode prosseguir. Oi, pessoal. Sobre despesas, o que esperar agora para o quarto TRI e para 2026? Eu sei que vocês explicaram, né, que tem, enfim, algumas atividades que estavam meio que represadas aí de trade. Então, minha pergunta, e aí eu lembro que lá atrás, posso estar enganado, tá, mas vocês chegaram a falar em ver o SG&A ali como percentual da receita indo mais para perto de 20%. Então, a minha pergunta é, que nível de despesas imaginar agora para o quarto tri, se, enfim, tem algum efeito calendário, positivo ou negativo, que vale a pena chamar atenção, e o que pensar para 2026. E aí, só mais uma pergunta aqui, um follow-up nos custos. A minha pergunta é se é uma questão só de estoques ou você tem algum hedge, né? Acho que no caso do óleo de palma normalmente vocês têm um carrego mais longo, né? Então, se puder, só para a gente tentar entender aqui que magnitude esperar de queda de custo no quarto tri, eu agradeceria. Obrigado. Oi, Lucas, eu Gustavo falando aqui. Olhando para a tua segunda pergunta, tem mais a ver com capacidade de estocagem, porque a queda maior veio do trigo, né? Por isso que a gente está falando bem sobre o tema de massa. E aí, você já sabe mais ou menos quanto é que a gente tem em estoque ali, né? 3, 4 meses de estocagem. As posições de hedge para trigo são bem pequenas, tá? Então, você pode considerar essa questão do estoque e não de posição de hedge. Olhando para SG&A, né, a gente teve uma questão de sazonal, né, de alocação de trimestre, ou seja, vocês viram que no primeiro semestre a gente teve muito pouco investimento em marketing, então, até porque a gente teve uma mudança importante do time, tanto o time comercial como o time de marketing. O pessoal entrou ali entre fevereiro e março, e agora a gente retoma as campanhas e os investimentos de uma forma mais estruturada, né? Então, por isso que o gasto que não aconteceu ali em janeiro e fevereiro aconteceu no terceiro tri e deverá acontecer também no quarto. Quando a gente olha para o... Então, teve uma questão de tempo ali. Quando a gente olha para o 24, assim, a proporção de investimento vai ser exatamente o mesmo, Lucas. A gente não está vendo nenhum aumento, ali estamos falando de algo próximo de 2% da receita líquida.
A gente tem tentado manter o SG&A controlando ali a inflação. O Fábio falou do número absoluto, a gente cresce muito pouco ano contra ano. Agora, quando a gente olha para o percentual da receita, a receita influencia muito, né? Quando a gente tem um movimento ali flat em números absolutos, mas a receita cai, como a gente está vendo agora com os preços da massa, em função da queda da commodity, isso atrapalha um pouco a relação SG&A receita líquida, né? O nosso target sempre foi esse, é estar muito próximo do 20, mas eventualmente, em função de uma receita retraindo, a gente pode ter, eventualmente, por um período, esse percentual um pouco acima dos 20, mas esse é o nosso target, sim, tá? Continua mesmo. Obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem de Henrique Brustolin, do Bradesco BBI. Senhor Henrique, pode prosseguir. Bom dia, Gustavo, Fábio. Obrigado por pegar minhas perguntas. Eu queria, primeiro ponto, explorar um pouco a questão do volume do ganho de market share que vocês comentam. Se vocês pudessem qualificar um pouco entre as duas principais categorias, né, massas e biscoitos, como que foi esse ganho de share que vocês estão vendo na ponta? É, e comentar um pouco se esse ganho, vocês, né, falaram antes sobre o Price Index está melhor, mas se tem alguma coisa também mais clara de execução comercial e que possa continuar sinalizando uma retomada para frente, né? E eu pergunto até porque quando a gente olha os dados de mercado, né, do sellout para massas e biscoitos no tri a tri, ele dá a impressão que o crescimento de volume de sellout foi maior do que vocês tiveram de sell-in. Então, se a gente poderia pensar que isso dá uma margem para vocês continuarem acelerando o volume no quarto tri sequencialmente. Essa é a primeira. E a segunda é um follow-up rápido na discussão do preço médio. É, Fica clara a discussão do preço unitário em massas. A minha dúvida é se tem também algum efeito mix que tenha sido relevante no trimestre, né? Seja produto dentro das categorias, quando a gente pensa especialmente biscoitos, ou alguma discussão de canal que tenha puxado mais volume e eventualmente impactado essa linha. São esses os dois pontos. Obrigado. Oi, Henrique, bom dia. Quem está falando é o Fábio. Eu vou começar aqui pela segunda pergunta. Não houve nenhum fator mix relevante, né, entre as categorias ou mesmo dentro das categorias, né, nesse trimestre. Indo aqui para o primeiro ponto da sua pergunta, o que a gente está vendo nessa recuperação de market share é algo assim bastante consistente, né? Que a gente tem visto uma evolução ao longo dos meses e ao mesmo tempo abrangente. Então é o ganho de share que está acontecendo assim tanto em biscoitos quanto em massas em praticamente todas as regiões do Brasil. Então, assim, a gente não está vendo nenhuma concentração por região, por canal ou mesmo por subcategoria de produto, né? O que que isso representa? O que que isso significa? Significa que o nosso plano de retomada de crescimento, retomada de posição de market share está funcionando, né? E não depende de um canal ou outro, de uma subcategoria ou outra, né? Então, sim, só para te dar alguns exemplos aqui do que nós estamos fazendo, né? Até coisas que a gente colocou já no segundo tri, né? Assim, a gente aumentou os investimentos em marketing no trade, né? Para dar mais giro aos produtos. Então, isso envolve ponto extra, degustação, né? Assim, uma série de coisas que acontecem dentro do ponto de venda, né? O processo de precificação que está mais robusto, que acompanha os preços do mercado. Obviamente que tem alguns momentos em alguns lugares, em alguns lugares, a M-Dias é a primeira a fazer os movimentos, né? Até pela sua representatividade em algumas regiões. Em outras regiões, não, né? Mas assim, no geral, a gente está acompanhando os movimentos de mercado, né? Então, isso que é o índice de preço, que é o preço relativo, está bastante controlado. Então, isso acaba criando as condições
para a gente retomar o crescimento dos volumes com consistência e de forma bastante abrangente no país inteiro, né? Então, acho que assim, e o que você colocou aqui de um eventual descasamento sell-in, sell-out, sua afirmação está correta, né? Se eu só acrescentar, se conseguir marcar, Isso inclusive. aqui. Só acrescentando, Henrique, eu acho que sim, o sellout foi maior do que o sell-in, então isso quer dizer que o mercado estava com estoque, houve uma saída no sellout e o mercado vai fazer uma puxada, você deve ver um crescimento sim do sell-in subsequente. Isso deve-se muito a gente falou muito no último call, mudança um pouco da forma de negociar, né? Menos transacional, mais estratégico cada um dos nossos clientes, assim, com planos conjuntos de voltados para o sellout, quer dizer, maior execução na loja, com promotor, com tabloide, com ponto extra, com preço certo, e muito menos aquelas negociações transacionais de eu te dou um desconto, você bota um pedido maior e meu estoque, eu deixo meu produto no teu estoque, ficando velho, enfim, esse tipo de coisa a gente está evitando fazer. Então, isso, eu acho que esses movimentos acabam mostrando um pouco dessa mudança de lógica, né? De negociações feitas muito mais voltadas para o sell-out, para venda ao consumidor final, do que eventualmente venda para o trade e sem garantia de sell-out. Então, essa mudança de mindset nos leva a esse tipo de situação, né? Um sell-out maior, ganho de market share, do que eventualmente um sell-in. Tá? Então, você tem razão, sim. Muito claro, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Pedro Fonseca, da XP. Senhor Pedro, pode prosseguir. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Fábio. Obrigado pela oportunidade na pergunta. Eu queria fazer um follow-up aí, talvez, de diversas respostas que vocês já deram sobre a performance do Q3, mas eu queria entender uma ótica de regionalização, né? A gente tem visto aí outros segmentos, né, sofrendo bastante com esse affordability do consumidor um pouco pior. Mas quando a gente vê os dados aqui, né, de mercado e os comentários da companhia, parece que as categorias aqui estão até que surfando relativamente bem, né, esse ambiente que a gente está vendo. E aí a minha pergunta é, quando a gente pensa aqui em Q4, queria entender com vocês se vocês estão vendo alguma diferença de performance entre as regiões, né, até retomando no passado que a companhia destacava como região de defesa, de ataque, e se a estratégia, talvez de investimento de trade, talvez de pricing, pode ser diferente pensando naquela regionalização que a companhia fazia antes, né? Essa é a minha primeira pergunta. A segunda é sobre taxes, né? Acho que a gente viu aqui mais um trimestre que a alíquota foi beneficiada por questões que parecem ser, né, pontuais. Eu lembro que no Q2, Gustavo, a gente conversou que um nível normalizado seria ali de 15% e o que seria e deveria ser o que a gente esperava também pro ano, né? É, aí a minha dúvida é essa, imagino que esses 15% pro ano não façam mais sentido. Eu queria entender se tem mais alguma coisa que a gente poderia esperar beneficiando a alíquota de imposto e o que a gente pode esperar pro ano. Obrigado, pessoal. Obrigado você, Pedro. Quando a gente olha aqui, eu vou resumir um pouquinho, tá? Em vez de olhar por região, a gente não viu, primeiro, não vimos grandes variações. Os crescimentos estão super, hiper equalizados, dividindo aqui naquele modelo anterior, ataque e defesa, praticamente crescimento igual. Um cresceu 5, a outra região cresceu 6. Então, realmente, o Fábio tinha comentado, a gente não vê nenhuma mudança significativa para a região. Ou seja, o que está acontecendo para o norte e nordeste está muito similar ao que a gente vê acontecendo aqui também para o sul e sudeste, tá? E centro-oeste. Nada que chama atenção, não teve mix por região ou por capital, está tudo muito, as coisas estão andando muito conjuntamente.
Exterior, que aí teve um pouco de retração, algumas vendas nossas, principalmente para os Estados Unidos, que a gente teve que repactuar algumas, absorver um pouco da margem, o distribuidor absorver outra parte. Essa aí eu senti um pouquinho, mas quando você olha Brasil, é crescimento muito igual entre regiões. O Fábio falar um pouquinho sobre a alíquota, mas é verdade, a gente deve ficar com a alíquota um pouco abaixo daquela que a gente tinha falado, nesse trimestre ficou ali próximo dos 5%, dos 6% de alíquota efetiva, e devemos ficar com essa alíquota um pouco abaixo até acumulado. Mas o Fábio vai Complementar complementar. aqui. Oi, Pedro, bom dia. Foram dois eventos aqui que levaram a alíquota de uma alíquota esperada de 15, né, para a alíquota de 5,5 nesse trimestre. Um dos eventos é algo muito parecido do que a gente viu no tri passado, que é aquela questão de provisão no resultado tem relação com swap, que é o swap da dívida. Isso acaba gerando um diferido que gera esse tipo de resultado. E além disso, a gente teve também o reconhecimento de alguns créditos extemporâneos, que aí acabaram influenciando também para a redução do IR e, consequentemente, da alíquota efetiva, né? Então, assim, acho que essas são questões aí que não são recorrentes, né? Que em alguns trimestres ajudam, em outros trimestres não ajudam. Mas até para fins de projeção, a gente indica que talvez o mais é, talvez assim, adequado seja utilizar aí uma alíquota base de 15%, né? Lembrando que no passado nossa alíquota era próxima dos 9%, mas aí em função da tributação das subvenções para investimento, essa alíquota ela tende a aumentar, né? Então, tem um evento aqui que é exatamente igual ao que aconteceu no tri passado e alguns créditos extemporâneos que também ajudaram para a redução da alíquota nesse terceiro tri. Tá claro, pessoal. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Isabela Simonato, do Bank of America. Senhora Isabela, pode prosseguir. Bom dia, bom dia, Gustavo, bom dia, Fábio, obrigada. Eu queria voltar um pouco na discussão de preço e margem, mas principalmente do lado do biscoito, né? Vocês pontuaram bastante a estratégia de preço de massas, né, em função de uma melhora de margem de concorrência e vocês querendo manter posicionamento de produto relativo, mas a dinâmica do biscoito, quando a gente olha a performance de custo spot, né, ela parece é, que deveria ter suportado um preço da indústria até mais alto do que esse 1% que vocês mostram, né, do mercado versus o segundo tri, assim, até pela dinâmica do óleo ao longo do ano e principalmente com a aceleração que teve no trimestre. Então, se vocês pudessem explicar um pouquinho melhor é, como que vocês veem talvez a rentabilidade da concorrência, né, em biscoitos em função dessa dinâmica de custo, e se talvez e como que o preço evoluiu para biscoitos ao longo do tri, como tem começado agora no quarto tri, até porque o óleo voltou, né? Então, só para entender é, se essa convergência de preços e margens, como que ela se daria também para biscoito. Obrigada. Oi, Isa, bom dia. Quem está falando aqui é o Fábio. O que a gente tem visto no mercado é que assim, realmente existe uma pressão maior nos preços de massas, né? Dado que essa é uma categoria que ela está totalmente vinculada ao preço do trigo, e o preço do trigo caiu, né, ao longo dos últimos meses. Por outro lado, a categoria de biscoitos ela tem massas, mas tem também óleo de palma e outros insumos aí correlatos com óleo de palma, que são insumos que subiram nos últimos meses, né? Então isso colocou uma pressão menor nos preços dessas commodities. Agora é importante lembrar que o preço de biscoitos no mercado
teve altas substanciais nos últimos anos, que a gente até viu ali nos slides, no slide que a gente mostrou de mercado, que ano contra ano, assim, o mercado subiu biscoitos 8%, né, em termos de preço médio, que os volumes voltaram. Então, isso pode ser um sinal também que tenha, neste momento, menos espaço para colocar preço na categoria de biscoitos, né? Então, a questão agora, assim, é ver como todas essas variáveis elas vão se comportar. Nós fizemos algumas readequações de preço, como o Gustavo colocou aqui no início da apresentação, né? Para manter o índice, para manter o preço relativo dos SKUs de biscoitos num lugar correto e que crie as condições para a retomada do crescimento dos volumes e, consequentemente, retomada do crescimento de market share, que é o que nós já conseguimos observar aqui na comparação ano contra ano e na comparação também com o TRI anterior. Entendi. E em relação a óleo, né? De novo, essa queda recente que a gente viu, quando que talvez a gente possa esperar esse alívio do óleo de palma específico entrando na margem de vocês? É que o óleo ele subiu, né? É, ele sobe, Ele, ele, pode ser talvez assim uma queda assim nos últimos dias ou nas últimas. desde o no começo do quarto tri, né? Não, não, o terceiro Aí tri assim, entendo que ele estava bastante ascendente ainda. talvez a gente precise assim esperar um pouco mais para ver se assim se essa queda realmente vai continuar ou se não vai ter aí uma outra mudança de tendência, né? Acho que aí Tá, é um pouco cedo para afirmar que assim o mercado vai reprecificar, né, os biscoitos em função dessa queda muito recente. Acho que precisa de um pouco mais de tempo. tá claro. Obrigada, Fábio. É isso, obrigado você. Nossa próxima pergunta vem de Lucas Ferreira, da JP Morgan. Senhor Lucas, pode prosseguir. Oi, pessoal, obrigado pelo follow-up aqui. É uma pergunta mais conceitual, que a M Dias é aquela empresa que historicamente uma apreciação cambial, uma queda dos custos, né, como a gente está vendo agora, o trigo, olhando aqui, year to date, em dólar, está caindo, tipo, em real, está caindo 20%. Ela sempre se beneficiou muito, né, desses ciclos de contração de custo. E assim como o ciclo de expansão de custo último do ano passado, acabou impactando bem as margens da companhia, né? Mas pelo que eu estou entendendo, assim, vocês estão com uma estratégia de olhar mais, vamos, se eu puder colocar dessa forma, ser um pouquinho mais price taker no mercado, talvez em algumas categorias, né, como vocês falaram de massas. Isso vai tornar essa dinâmica um pouco mais flexível, vamos dizer assim, né? Então, a minha pergunta é mais na linha assim, se olhar a longo prazo, longo não, vamos pensar médio prazo, lá, 1, 2 anos para frente, se vocês acreditam que aquela discussão de margem longo prazo, aquela margem, vamos dizer assim, alvo, né, de 15, 20%, ainda é uma margem alcançável, dada essa estratégia de você estar mais próximo do spot, vamos dizer dessa forma, né? Porque, claro, o market share está crescendo, mas é uma categoria que cresce pouco, né? São categorias que crescem em geral pouco, então com o portfólio de vocês, minha pergunta é a seguinte, com o portfólio que vocês têm hoje na mão, né, melhorando, ajustando um pouco a estratégia, talvez alguma outra coisa ali de não recorrente nas despesas, você acham que ainda é factível chegar aí nos 15% de margem num horizonte minimamente alcançável, né? Obrigado. Oi, Lucas, é o Gustavo aqui. Assim, olhando para o teu primeiro ponto, eu acho que, conceitualmente, assim, a gente errou muito no passado em relação a preço, foi um dos pontos aqui que a gente discutiu várias vezes, com a definição de que a companhia sempre tinha que puxar esse mercado, ele fazia papel, continua fazendo, mas em alguns momentos a gente pode dizer que a companhia insistiu muito, sabe, na questão do ou segurar a baixa por mais tempo, ou subir antes de todo mundo de forma mais incremental. E isso fez com que a perda de market share fosse muito grande. Biscoito menos, porque é uma categoria mais racional,
mas massa muito, né? Então, o que a gente está tentando fazer agora obviamente, em algumas regiões a gente não tem como não puxar esse mercado, mas em outras regiões estamos fazendo isso em linha com o mercado de forma geral. A gente não está andando, seguindo exclusivamente a questão do custo das commodities e câmbio. Estamos fazendo um movimento olhando mais para o mercado de forma menos radical. Mas a lógica não muda, principalmente nas regiões que a gente tem uma participação de mercado bem relevante, né? Acho que esse é o primeiro ponto. Olhando para a rentabilidade, assim, na nossa visão, não faz sentido essa companhia não entregar um EBITDA maior do que ela entregava no passado. A gente fala isso com muita convicção, dados os investimentos que estão sendo feitos, né? A gente pega a marca que mais cresce no Brasil é a marca Piraquê, é uma marca que tem um portfólio mais rico, um preço médio mais alto. A gente tem investido muito nesses itens. A gente comprou máquinas ano passado para lançar o Lano no frito. Estamos montando uma estrutura grande aqui dos snacks salgados, da linha de saudabilidade. Trouxemos uma pessoa, que é o Felipe Guiotto, que está olhando basicamente para isso, né? Tanto o mercado de snacks, que é um mercado gigantesco, o dobro do mercado de massas, de 20 bilhões. Então, assim, a companhia está se estruturando nessa direção de mais valor agregado para ficar cada vez menos dependente desses itens mais básicos, né, como as massas comuns, por exemplo. Agora, isso tem um plano de travessia, né? Você não faz isso da noite para o dia, mas olhando para o nosso portfólio, para o tipo de categoria que a gente tem investido, o próprio food também, nos leva a crer que essa companhia tem que entregar margens maiores do que já entregou no passado. Essa é a nossa convicção e esses são os motivos, tá? Obrigado, pessoal. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Gustavo para que faça as considerações finais. Obrigado, pessoal, mais uma vez por ter participado aqui do nosso call. O nosso time de RI, o Fábio, o Rodrigo, a Velho, estamos aqui à disposição de todos vocês. Fiquem à vontade para nos contactar por aqui, tá bom? Muito obrigado e tenham todos um excelente dia. A videoconferência da M. Dias Branco está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.